Meus irmãos, a paz seja com você. Eu espero que você e a sua casa estejam bem. Bora crescer no conhecimento da palavra de Deus? Tema muito atual, extremamente importante e urgente nesta lição de número 3. A sutileza da imoralidade sexual é o tema da lição. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 18 é o texto áureo da lição. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verdade prática, o resumão da lição em uma única frase diz que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Meus pitacos aqui nesse vídeo de 15 minutinhos apenas, não mais do que isso, é apenas pontuar o que eu acho de importante na lição de escola bíblica dominical. Não vai enrolar lá com seus alunos desviando o assunto para outra coisa, porque esse assunto é extremamente importante, não dá para gente fingir e tapar os olhos fazendo de conta que essa não é uma realidade que está aí bem embaixo do nosso nariz. Na lição, então, abordaremos as questões relacionadas à sexualidade, destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada cá no Ocidente. Só exemplos aqui, vai ser discriminado isso de maneira melhor no decorrer da lição. Por exemplo, o relacionamento sexual antes do casamento, né, que antes era assim muito discriminado, muitas moças foram expulsas de casa depois que acabaram engravidando por causa desses relacionamentos, e hoje isso passou a ser tolerado e muitas vezes até incentivado. Uma outra coisa que mudou bastante também é a questão do adultério, né, da traição. Haja vista que muitas músicas, principalmente aqui no Brasil, que a cultura, só a graça de Deus tem passado aí por uma transformação terrível e baixado muito o nível. Muitas músicas incentivam abertamente a traição aí em nome de uma prática de amor, porque o que se busca normalmente é a própria felicidade e não mais a felicidade do outro, né? E tem também a questão da homossexualidade, ok? Então nós vamos lá, a revolução sexual é o primeiro tópico da lição, o paradigma novo foi estabelecido, diferente, não é, do que era habitual, judaico-cristão. Agora, de um certo tempo para cá, esse modelo acabou sendo diretamente atacado, confrontado, e que, na verdade, quem defende esse modelo judaico-cristão, que normalmente são os cristãos, né, acaba tendo muita dificuldade. As relações sexuais deveriam ser no modelo padrão bíblico, defendido então pela Bíblia, devem ser monogâmicas, ou seja, um homem para uma mulher, e dentro da heterossexualidade, considerando qualquer uma outra forma de relacionamento uma relação pecaminosa. É isso que a Bíblia, o Manual de Regra de Fé e Prática do Cristianismo, defende, né? Houve então essa quebra de tabus e, na minha maneira de entender, de certa forma a igreja acabou errando muito, né? Isso desde a igreja católica até as igrejas protestantes, né, propriamente ditas. Que erro que eu estou dizendo aqui? De levar alguns ensinos bíblicos assim muito nessa forma mesmo do tabu e não abrir o jogo, não falar. E aqui eu não estou dizendo de abrir abertamente mesmo, explicitamente, para uma criança de 5 anos, por exemplo, sobre vida sexual, mas gradativamente, dentro da linguagem legítima como a Bíblia apresenta, que a Bíblia fala de qualquer assunto, pessoal. A Bíblia fala de qualquer coisa que você quiser,
respostas tem lá, de forma direta ou indireta, ou um exemplo de algo que alguma coisa foi tratado, você tem um espelho para outros assuntos, mesmo os modernos, né? Então nós, como cristãos, e aí eu me refiro aqui a católicos e protestantes, nós erramos às vezes em não querer tocar em certos assuntos e com isso, quem luta contra esses princípios acabaram ganhando muito espaço para ensinar de maneira equivocada, não é? As nossas crianças. Por exemplo, eu ainda estava no primário, né? Isso meu pai e minha mãe não sabem disso até hoje. Eu estava no primário e gente distribuiu lá, entregou, mostrou para os meninos, e eu lembro que eu peguei um desses exemplares, depois acabei jogando fora, um preservativo, não é? Coisa que os meus pais não conversavam comigo, a igreja tinha todo esse tabu, e isso está abertamente aí para todo mundo ver, né? A partir dos anos 60, o Ocidente passou então por muitas mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganharam cada vez mais visibilidade. Isso com a mídia, com a TV, depois com a chegada, né, da internet e outras coisas mais, que foi também um erro de muitas igrejas evangélicas, a proibição da televisão, atribuindo-a como uma ferramenta de Satanás, e deixou de ensinar como usar de maneira correta. Dessa forma, então, a sexualidade que era defendida pelo cristianismo passou a ser considerada um grande tabu e sendo atacada mesmo, sendo ridicularizada. Sentindo pressão social, muitas igrejas, muitos pastores, muitos crentes acabaram abrindo concessões para novos modelos conforme aponta, né, movimentos sociais ou tidos como movimentos sociais, né, como teorias, como, por exemplo, a ideologia de gênero, né? O que você precisa guardar desse tópico 1 é que a revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Esse é o resumo desse primeiro tópico. Agora, para o segundo tópico da lição, as principais distorções da sexualidade sadia, nós vamos ver aqui, como eu falei lá na introdução, práticas que antes eram tabus, práticas que antes eram proibidas, eram vergonhosas e coisas do tipo, como, por exemplo, a relação sexual antes do casamento. Isso antes era, assim, fechado mesmo a questão, era um tabu muito grande, as pessoas eram incentivadas a não praticar isso, quem praticava, e aí pesava muito para o lado da mulher, que acabava, né, muitas delas engravidando, e isso gerava situações terríveis. Muitas filhas foram expulsas de casa, casamentos forçados, né, porque se acontecer um erro de um relacionamento sexual, a família acabava obrigando o rapaz e a moça, então, se casarem, né? Agora, hoje, isso mudou. O que antes era proibido, hoje passou a ser tolerado e, digo mais, incentivado. A mídia está aí com os filmes, com as novelas, incentivando os comerciais, as pessoas falam disso abertamente, que tem uma vida sexual ativa, isso fora do casamento, e isso acaba sendo um mau exemplo e incentiva outras pessoas. Isso sem gerar, isso sem citar aqui muitas adolescentes, né, que acabam engravidando antes disso, antes de ter uma maturidade, antes de ter como sustentar, e acaba ficando duas crianças, uma tomando conta da outra, uma é mãe, outra é filha. E esses problemas, muitas vezes, os outros adolescentes mesmo, que são pais e não tem como sustentar, e gera uma série de complicações. Essas crianças estão sendo postas no mundo aí para viver uma vida sem um referencial de pai, muitas vezes, de pai e de mãe. Contudo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo usou esse termo de fornicação e prostituição, considerando a prática pecaminosa. Então, que fique registrado aqui, do ponto de vista bíblico, para você que quer ser cristão, para você que tem a Bíblia como regra de fé e prática, a prática sexual entre solteiros é apontada na Bíblia como pecaminosa, ok? Depois nós temos ainda uma outra situação que mudou bastante, que é a questão também do adultério, que até há poucos anos atrás era considerada crime pela legislação
brasileira, né? Por exemplo, quem adulterava, numa eventual separação, a pessoa que adulterou, ela perdia os seus direitos na divisão de bens e coisas do tipo. A lei regulamentava muitas coisas que deveriam ser aplicadas sobre a vida de quem adulterava e direitos sobre quem foi traído na situação. Hoje o adultério não é mais considerado crime pela legislação brasileira, contudo continua sendo uma prática bíblica pecaminosa. A Bíblia chama o adultério de pecado. A Bíblia reprova veementemente a prática do adultério, né? Uma outra prática que a Bíblia também chama de contraditória à prática natural, à ordem natural, e chama isso de pecaminoso. Então, para quem tem a Bíblia como regra de fé e prática, para os cristãos, vamos lá, por partes, pacientemente aqui para nós entendermos isto. Os cristãos que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática compreendem também a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico, como alguns princípios, né, meio mascarados da ideologia de gênero queira dizer, né? A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores contribuem para que nós então cheguemos a esta conclusão de que ninguém nasce gay, de que é um processo adquirido, imposto, né, ou aprendido. Por exemplo, no caso de gêmeos idênticos, né, muitos casos, experiências, estudos sendo feitos em gêmeos idênticos em que um entrou para o comportamento homoafetivo e o outro não. Os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, que é a igreja, entendem que a Bíblia reprova, ainda que muitos, né, aderiram à ideia da teologia inclusiva, da teologia gay, mas a Bíblia aponta que a prática homossexual é um comportamento pecaminoso contrário à criação de Deus. Contudo, uma coisa precisa ficar clara aqui para nós, né? A lição aqui, por exemplo, está usando a palavra homossexualidade, né, e não homossexualismo. A verdade é que o homossexualismo entrou para a lista de doenças da Organização Mundial da Saúde, né? Depois ela foi retirada, porque entenderam que realmente é um comportamento e não é uma doença, né? Isso aqui entra uma discussão muito grande com o ativismo gay, né? E é preciso fazer muitas vezes uma separação entre o homossexual e o ativismo gay. O ativismo gay, né, sendo classificado aí pelo movimento LGBTQIA+, né, cada dia acrescenta mais uma letra nessa sigla. O ativismo, ele faz, na verdade, é um jogo político e que muitas vezes não tem apoio de muitos, ou praticamente da maioria dos homossexuais, né? O ativismo gay, ele recebe dinheiro, né, a cúpula, a liderança de empresas, de organizações, de pessoas, para as suas práticas políticas. Se transformou em um movimento político, assim como do outro lado também o feminismo é um movimento político. E uma das coisas que o movimento gay tem colocado assim de maneira até um pouco forçada é exatamente essa questão aqui do linguajar, né? Dizendo que esse sufixo ismo caracteriza doença, né? Então não seria correto usar a palavra homossexualismo e usaria então a palavra homossexualidade. Só que isso aqui é, na verdade, a briga aqui é política, ideológica, não tem nada de defesa de direito de homossexual nessa questão de usar homossexualismo ou homossexualidade. Isso aqui é mais retórico do que, na verdade, uma defesa de direitos. É mais ou menos igual aquela história lá de usar presidente ou presidenta quando é mulher, né? Aí fica naquele negócio. E o que nós vamos fazer então com as palavras
demais palavras que usam também esse sufixo ismo. Turismo, ecumenismo, cristianismo, paisagismo, né? E ou então o que nós vamos fazer com palavras que dão um tom também no finalzinho, né? Esse sufixo diferente, parente aqui da homossexualidade: maldade, deslealdade, obrigatoriedade, né? Que dão aqui um tom negativo. Como que nós vamos fazer com isso? Então você percebe aqui que é mais uma guerra ideológica, política, né? E que, na verdade, muitos, não poucos homossexuais não estão interessados nessa questão de briga aí, certo? Nós vamos caminhar aqui para nós chegarmos a um ponto do terceiro tópico aqui que é importante. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que o relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o princípio bíblico cristão. Isso é o que precisa ficar claro. Só que em contrapartida, nós temos aqui também alguns posicionamentos que a igreja precisa adotar. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus falou com Adão e Eva: cresça, multiplique e enche a terra. A outra coisa aqui, além da procriação, é também uma satisfação para atender plenamente às necessidades da vida humana. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que o Criador estabeleceu, do casamento heterossexual e monogâmico. Esse é o princípio bíblico estabelecido pela Bíblia. Convém dizer também que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo. Em segundo lugar, também não deve haver uma obrigação de nenhuma das partes. Agora, que em relação à homossexualidade, que é um contrapeso muito difícil para ambos os lados aqui, mas nós precisamos entender como igreja de Cristo, é que mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja de forma nenhuma deve enxergar o homossexual como alguém diferente do que a Bíblia aponta como sendo a imagem e semelhança de Deus. A igreja não deve de maneira nenhuma rejeitar a pessoa, de maneira nenhuma. A igreja deve abraçar a pessoa, qualquer pessoa que tem práticas contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. E na medida que a pessoa desejar, trabalhar essa pessoa para que ela se enquadre dentro do padrão. Você também não vai para uma firma com o uniforme de uma firma concorrente, Todo lugar que você vai, existem regras, existem os costumes ali. O cristianismo é o quê? O cristianismo aponta a prática homossexual como uma prática pecaminosa. Toda pessoa que quiser ser cristão, ele precisa deixar o comportamento homossexual. E aqui nós não estamos falando aqui de que uma pessoa vai deixar de ter, às vezes, atração por alguém do mesmo sexo. Isso aqui precisa ficar muito claro para nós. Como, por exemplo, que nós lutamos muitas vezes na igreja com alguém que já teve práticas de adultério e veio para a igreja, ele deixou de adulterar, mas muitas vezes ele continua tendo esses desejos. Ele continua tendo essa má intenção. E aí, o que o texto então nos diz em relação ao homossexual é que ele precisa deixar a prática homossexual. Ele não vai ter o relacionamento, mas muitas dessas pessoas vão vir para a igreja e não vão conseguir ter atração sexual para o sexo oposto. Vai continuar tendo atração para a pessoa do mesmo sexo, mas essa pessoa, abandonando a prática pecaminosa, ela vai lutar diariamente para servir ao Senhor, como nós lutamos com qualquer outra prática pecaminosa. Apontar o pecado homossexual como sendo de fato um pecado e não demonstrar amor ao homossexual não é uma prática do cristianismo,
Nós precisamos apontar o caminho da graça redentora de Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser coniventes e apoiadores de prática pecaminosa, seja ela qual for, né? Mas nós precisamos demonstrar amor para com o pecador e então trabalhar para que essa pessoa se enquadre nos padrões daquilo que a palavra de Deus diz. Vai ter gente que não vai conseguir ter um relacionamento heterossexual. Ele vai lutar a vida toda, ele vai ter que entrar para o caminho do celibato. Exatamente isso, para ele servir ao Senhor, ok? O que você precisa guardar desse tópico 3 aqui da lição é que, segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a muitas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico apresentado por Deus traz consequências seríssimas. Guarde isso no seu coração. Esse é o ponto que eu acho que deve ser frisado na lição da EBD, dessa terceira lição. Não é inscrito no canal? Faça a sua inscrição. Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas para que também sejam alcançadas. Deus te abençoe e fique na paz.